pontos, 4, sobre os quais rapidamente eu gostaria de tratar aqui, que me parecem ser os importantes em relação ao fato do dia, né? E aí projetando mesmo alguns futuros para essa investigação. Primeiro, a ascensão da figura desse advogado Frederic Wassef. Não é qualquer um. Não é um advogado contratado ontem para defender Queiroz e a família Bolsonaro, porque não nos esqueçamos, ele é advogado de Flávio Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro, particularmente no caso do atentado, né, a investigação relativamente a Adélio Bispo, aquele episódio lamentável, gravíssimo, acontecido em 6 de setembro de 2018. Então, esse Frederic Wassef é alguém muito próximo de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Estava mesmo ontem como convidado na posse de Fábio Faria no Ministério da Comunicação. Então, este sujeito é alguém que, segundo se sabe agora, pode ter sido intermitente esse processo, mas que durante um período que há relatos de ter durado um ano, recebeu em casa, abrigou nessa casa em Atibaia, Fabrício Queiroz. Abrigou, portanto, escondeu, a palavra é essa, porque escondido estava Fabrício Queiroz. Esse mesmo Frederic Wassef tendo dito pelo menos 2 vezes, dentro desse período de um ano, perguntado a esse respeito, que não sabia do paradeiro de Fabrício Queiroz. Portanto, a ser verdade que Queiroz esteve nessa casa num período compreendido em um ano, Frederic Wassef não teria dito a verdade e teria contribuído para manter oculto alguém que era investigado pela justiça. Então, não é improvável, é mesmo provável que Frederic Wassef se torne investigado nesta investigação ou em algum desdobramento dela. Esse é um fato importante, o primeiro fato do dia. E esse fato, o primeiro fato importante do dia, a grande novidade do dia, faz com que a crise que era basicamente de Flávio Bolsonaro, e evidentemente eu vou falar mais sobre isso adiante, Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro, mas com a presença de Frederic Wassef, muito próximo do presidente, a crise escala para o Palácio do Planalto, a crise chega a Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, prisão preventiva, medida cautelar. Queiroz foi preso preventivamente. Por quê? Porque o juiz autorizou com base nesses argumentos, porque uma das premissas para que a prisão preventiva seja cumprida é que haja, por exemplo, crime continuado. E o Ministério Público, os investigadores, isso foi acatado pelo juiz do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana, o Queiroz continuava cometendo crime, segundo o Ministério Público, e especialmente dificultando a investigação. Interferindo em provas, segundo se diz, manipulando possíveis depoimentos. Há mesmo uma mensagem da mulher de Fabrício Queiroz, ela também, com mandado de prisão expedido, ela está foragida, uma mensagem dela dizendo que Queiroz agia desde dentro dessa casa, como se fosse um preso, né? A expressão que ela usa é essa, como um preso desde dentro de uma cadeia comandando o negócio do lado de fora. E a informação que os investigadores têm é de que Queiroz, dessa forma, interferia nas investigações, obstruía investigações, constrangia possíveis depoentes, inclusive parentes do miliciano Adriano da Nóbrega, morto recentemente, que teve parentes trabalhando, a própria esposa trabalhando no gabinete de Flávio Bolsonaro. E aí, Coutinho, só para fazer essas costuras todas, claro, a gente chega à figura da mulher do Queiroz, já falei sobre ela, Márcia Oliveira, está foragida, é procurada, ela compõe o esquema de rachadinha investigado, ela trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro, mas, para além disso, vamos lembrar, a nossa colunista Mônica Bergamo soltou essa nota há algum tempo, que Queiroz, soltando mensagens para a família Bolsonaro, dava o recado de que, olha, eu aceito pagar o pato, eu aceito ser preso, eu aceito que a culpa recaia sobre mim, desde que não se chegue à minha família, à minha mulher, que a minha mulher não seja presa, ou alguma parente minha filha, por exemplo, a filha Natália, que trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro, por exemplo, que compunha esse esquema. No caso dela, seria funcionária fantasma. Então veja, Coutinho,
que tem uma técnica meio lavajatista aí nessa operação. É claro que a Márcia participou do esquema, tudo indica, no gabinete de Flávio, mas o mandado de prisão contra ela é uma técnica que Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba faziam. A prisão, o pedido de prisão de Márcia joga pressão sobre Fabrício Queiroz, para que ele eventualmente faça uma delação, para que a sua família seja preservada. Esse ficou muito claro sendo o calcanhar de Aquiles do preso hoje, do preso preventivamente. Sobre, terceiro ponto, Coutinho, me permita estender um pouquinho. Por favor. Sobre a possibilidade, portanto, de Queiroz fazer uma delação, eu sou cético. É claro que pode acontecer, né? Mas eu sou cético por um motivo. Uma delação de Fabrício Queiroz não envolveria simplesmente, como nós nos acostumamos na Lava Jato, a palavra de alguém, no caso Queiroz, contra outrem, no caso políticos. Palocci delatando José Dirceu, ou Lula, ou outros quaisquer políticos do PT, no ambiente, portanto, da política. Queiroz tem outro tipo de relação. Queiroz tem relações com organizações criminosas, tudo indica que tem relação com milicianos, a própria presença de familiares de Adriano da Nóbrega, miliciano, entre outros, nos gabinetes da família Bolsonaro, particularmente no de Flávio Bolsonaro. De modo que uma delação de Fabrício Queiroz, e delação significa você entregar o outro para se beneficiar de alguma maneira, ter sua pena abrandada, ser solto eventualmente, não ficar preso, tudo isso funciona numa lógica da política, mas na lógica do crime organizado, não. Então, será que Queiroz teria alguma vantagem? Será que seria vantajoso para ele a liberdade decorrente de uma delação premiada, que certamente citaria nomes de pessoas ligadas à milícia, que colocaria, portanto, a sua vida em liberdade, em risco, e dos seus familiares? Então, por essa razão, eu sou cético a respeito de delação de Fabrício Queiroz. O último ponto, Coutinho, que é o seguinte: não se pode falar mais em suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. O esquema de rachadinha existia, ponto final. Existia e foi admitido já por Queiroz no único depoimento que deu até aqui, no final de fevereiro de 2019, depoimento por escrito ao Ministério Público, em que ele admite o esquema de rachadinha e usa uma desculpa para atenuar. Diz que Flávio Bolsonaro não sabia do esquema, mas que o esquema funcionava, portanto, não para que o dinheiro recolhido ali fosse para o bolso dele, Queiroz, ou de Flávio Bolsonaro. Era um caixa paralelo que, portanto, amealhava recursos dos funcionários do gabinete para investir no gabinete. É como se fosse, ele usou a palavra desconcentração de remuneração. Esse caixa paralelo, informal, servia para o pagamento com dinheiro vivo, né, de colaboradores de fora do gabinete, né, como se o gabinete crescesse, tivesse mais colaboradores externos, o gabinete sendo estendido, portanto, financiado por esse esquema. Seria, portanto, um esquema que serviria ao robustecimento do gabinete de Flávio Bolsonaro. O Queiroz diz que, ao assumir, todo novo assessor era informado de que teria de devolver parte do salário ao gabinete, para esse fim, né, para o fim de ampliação informal do gabinete. O ponto e aí, Coutinho, esse é o lugar em que me parece que, uma vez preso Queiroz, é um ponto do qual a investigação partirá. Tudo bem, Queiroz, essa é a tua versão. Você reconhece que existe o esquema de rachadinha, mas que tinha esse fim de pagar colaboradores externos. Quem são essas pessoas? Essas pessoas receberam esse dinheiro? Quero ouvi-las. Indique quem são essas pessoas. E se essas pessoas aparecerem e sustentarem essa versão é uma coisa, mas o Ministério Público acredita firmemente que essas pessoas não existem, ou que não existem como forma de justificar todo esse esquema, e que a promotoria investiga um grande esquema de lavagem de dinheiro, usando para lavar esse dinheiro, esse caixa amealhado no gabinete de Flávio Bolsonaro, esquema de lavagem de dinheiro por meio por exemplo, da loja de chocolate de que Flávio Bolsonaro é sócio, e fundamentalmente operações imobiliárias, compra e venda de imóveis. Esse seria o esquema por meio do qual se lavaria o dinheiro amealhado no esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Esse é o lugar para o qual a investigação parece tender, Coutinho. E quando você fala em grande esquema, né, Andreasa, são 75 servidores, a movimentação esquisita, a movimentação atípica nas contas de 75 servidores e ex-servidores de 22 gabinetes de deputados estaduais. Isso.
Na Alerj, né? É um senhor de um esquema, né, Andreasa? É muito importante falar sobre isso e para fazer uma cobrança, que nós fazemos aqui na programação sempre, e fazemos muito duramente na Band News Rio, né? Rodolfo Schneider, inclusive, muito enfático a esse respeito. Nós queremos a investigação do Flávio Bolsonaro do caso Queiroz, mas há outros tantos parlamentares, inclusive movimentando valores maiores, cujas investigações parecem paradas ou andando em marcha lenta. O esquema todo precisa ser investigado. É claro que no caso de Flávio Bolsonaro, a maior destaque, a maior foco, porque ele é filho do presidente da República e porque ele é senador da República. E mais uma coisa que conta nessas horas. O Flávio Bolsonaro, como toda a família, como pai, foram eleitos com o discurso da moralidade, do combate à corrupção, nós somos diferentes. Lembra o Collor, né? O Collor, caçador de marajás. Quando o caso de corrupção surge relativamente a pessoas que tinham esse discurso impoluto, o discurso da correção, não tem esquema, não tem jogo, conosco é tudo correto, é sangue na água, né? Então os adversários vão para cima e, de fato, os holofotes se voltam para esse caso em si, mas nós não podemos negligenciar o fato de que praticamente a Alerj inteira, com exceções, mas muitos gabinetes tinham, e aliás, há muitos anos, desde sempre, isso deve ser uma prática nas casas parlamentares do Brasil de modo geral, muitos outros esquemas na mesma linha, apontadas na Operação Furna da Onça, que não andaram, em vez de que o caso do Flávio Bolsonaro anda lentamente, né? Não é um caso rápido, mas os outros, então, andam a passo de cágado, Coutinho. Andreasa, só para te aproveitar aqui no horário do 2-2 para a gente encerrar, você se lembra daquele áudio vazado, acho que foi em outubro do ano passado, que o Queiroz falava que ninguém estava se movimentando, ele até usou um termo, né, um P, 3 pontinhos do tamanho de um cometa que vão enterrar na gente. Isso. Não vi ninguém agir. Eu acho que ele não estava falando só dele, né? De que as pessoas estavam deixando ele de lado. Estava falando de todo mundo, do processo como um todo, né? Sim, mas sobretudo ele mandava um recado, né? Sim. O Queiroz mandou muitos recados nesse período. Ele mandava um recado dizendo que estava se sentindo abandonado. E a impressão que eu tenho é que o recado foi compreendido.